Maravilha. Deus seja louvado pela sua vida, Diane. Coisa linda. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, 40º livro da Bíblia, que tem um dos seus objetivos é anunciar o Messias, Jesus o Messias, para o povo judeu. Mateus escreve com essa intenção de revelar Cristo, dizer que Jesus é o Cristo para o seu povo. E aqui no capítulo 13, o evangelista traz algumas parábolas de Jesus. Nós vamos ler de 1 ao 8. É uma parábola muito conhecida de todos nós. Você que já tem algum tempo de igreja, já serve ao Senhor, provavelmente já ouviu algumas vezes sobre esse texto. Um texto poderosíssimo, que diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 1, a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Pai, nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus, que o teu Espírito, ó Deus, o autor, inspirador destas palavras, nos faça, Deus, entendê-las, segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, querido, que acabamos de ler, ele se encontra nos outros evangelhos sinópticos, como, por exemplo, Lucas, capítulo 8, e Marcos, no capítulo 4. É a parábola do semeador. Jesus, ele falava muitas coisas por parábolas e usava uma terminologia que aquele povo daquela época entendia de uma forma clara, porque eles viviam essa realidade, por exemplo, de semear. Uma realidade que talvez para aqueles que moram em grandes centros, como nós aqui em Brasília, às vezes até temos alguma dificuldade para entender o que é semear. De repente dizer para uma criança que mora num apartamento, como muitas daqui de Brasília, dizer: olha, meu filho, você precisa semear. Ele provavelmente não vai saber o que é semear. Mas eu queria pensar com vocês aqui nessa manhã, trazendo para um maior entendimento para a nossa realidade. Se você falar para uma pessoa aqui do nosso tempo que ela precisa semear, talvez ela encontre alguma dificuldade de fazer uma comparação com a vida. Mas se você falar para ela que ela precisa investir, talvez essa palavra hoje faça mais sentido. E eu não tenho dúvida que se Jesus estivesse hoje, no nosso tempo, aqui, por exemplo, andando em Brasília, andando pelas nossas ruas, pelos nossos condomínios, muito provavelmente ele não falaria esta linguagem: saiu um homem a semear uma semente e tal.
Ele poderia falar, olha, saiu um investidor com o seu dinheiro e foi para a bolsa, entrou em ações, alguma coisa que talvez a gente entenderia com mais clareza. O que a Bíblia quer nos passar não são, por meio dessas parábolas de Jesus, não é simplesmente a mensagem em si da semente ou do semeador, mas é trazer para a gente as suas aplicações, entender o que está por trás daquela ideia e fazermos que nós possamos, então, colocar em prática. A parábola do semeador, ela traz alguns elementos importantes para a gente poder fazer a sua aplicação na nossa vida. O semeador é aquele que lança a semente, é aquele que joga a ideia, é aquele que aplica o produto, é aquele que vende a ideia. Por aí. O semeador é o pastor, é o evangelista, sou eu, você, aquele que fala da verdade, é aquele que fala de Deus, e a semente é a palavra de Deus. O próprio Jesus vai explicar isso um pouquinho mais lá na frente, daqui a pouco a gente vai ver, de uma forma mais tranquila, e esse terreno onde cai a semente é o coração do homem. Então Jesus ele está querendo trazer aqui algumas possibilidades onde alguém lança a palavra, alguém fala, alguém vende um produto e a possibilidade daquele que ouve receber ou não, dar continuidade ou não, fazer com que aquilo prospere, cresça, multiplique ou morra. Então, eu queria propor para vocês aqui que se fosse, talvez, Jesus no nosso tempo, ele poderia trazer aqui a parábola do engenheiro agrônomo. Você poderia entender isso mais, quem sabe, do que da época dele. Ou então a parábola do agroecologista, a parábola do engenheiro horticultura, também poderia trazer, mas trazendo uma linguagem mais abrangente, poderíamos dizer a parábola do empresário de sucesso, a parábola do vendedor bem-sucedido. Para a gente pensar de uma forma mais abrangente, eu vou usar o texto, a parábola do investidor do reino. O investidor do reino. O que nós podemos investir, ou como podemos investir para que o reino de Deus cresça nesse tempo? Diversas maneiras nós vamos ver aqui hoje nesse texto. Como é que você pode investir no reino, querido? Nós temos visto aí um vírus se espalhar com tanta competência, de uma forma tão eficaz. Há 6 meses ele estava lá na China em um camarada. Hoje ele está espalhado nos 5 continentes, milhões de pessoas no mundo inteiro. Será que não existe algo tão poderoso quanto esse vírus que nós podemos espalhar também e contagiar pessoas por meio da nossa vida? A começar por mim ou por você que está em casa e fazer com que essa semente seja espalhada para todo mundo? Esse texto vai nos mostrar algumas realidades, o porquê essa semente, o porquê esse investimento às vezes não dá certo, porque algumas coisas não prosperam na nossa vida. Esse texto tem alguns princípios fantásticos para aquele que quer investir e, sobretudo, aquele que quer investir no reino de Deus. Quer que a sua vida seja um modelo de graça e de expansão do Evangelho de Deus? Aqui está, o texto nos mostra. Primeira coisa que nós vamos perceber nesse texto, a primeira característica não do semeador, não do investidor, não do produto em si que ele vai tentar vender, mas daqueles que recebem esse produto ou que compram ou não esse produto, é que nós precisamos entender que um investidor do reino, ele deve saber que alguns investimentos vão morrer antes de nascer. É a primeira semente que é lançada. A semente ela cai à beira do caminho, provavelmente essa beira do caminho era um terreno mais duro, onde as pessoas transitavam. Então a semente cai ali e não consegue nascer,
e vem as aves do céu e comem aquela semente e ela não prospera, ela não vinga, ela não vai para frente. E podemos pensar isso como uma forma de aplicação em várias áreas da nossa vida. Existem investimentos na igreja que eles não vão para frente. Eles morrem antes mesmo de chegar a nascer. É o natimorto. Existem investimentos que nós fazemos na nossa vida pessoal, que nós sonhamos, ele vem para o campo das ideias e nós começamos a pensar e começamos a elaborar no papel, mas aquilo nunca toma forma, aquilo nunca vai para a prática, aquilo nunca toma corpo. Por quê? O texto nos responde isso. Jesus, ele vai dar as suas explicações a partir do versículo 18, 19, nesse mesmo capítulo, ele traz algumas informações. A explicação de Jesus é: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Essa é a explicação de Jesus. O que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus explica isso aos seus discípulos, porque os seus discípulos têm dificuldade de entender a parábola. Jesus fala: olha, estes que estão à beira do caminho e que representam esse solo mais duro, a característica principal, segundo Jesus, na sua explicação, é a não compreensão. Igreja, estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia, participar da escola bíblica dominical, os fatores primordiais para que você possa compreender a palavra. Às vezes os projetos não prosperam na nossa vida, ou naquilo que nós vamos implementar, ou até mesmo na história da igreja, porque nós não conseguimos compreender. A palavra de Deus, ela é simples. A palavra de Deus, ela tem uma aplicabilidade muito tranquila, mas necessita empenho. A gente precisa se debruçar nela, com tranquilidade, com um desejo de crescimento. O não compreender é você lidar com os mistérios, com o ensinamento da Bíblia, sabe, de uma forma muito ingênua. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o conhecimento, adquirir o conhecimento, requer esforço, requer atenção, requer foco. Essa parábola, esse investimento que você faz e que ele não prospera, muito provavelmente é um tipo de investimento que você faz de qualquer jeito. Não para entender ou para compreender. Quer ver, eu posso dar aqui centenas de exemplos. Por exemplo, um investimento relacional. Eu quero, você, por exemplo, eu não, eu já estou casado, há 23 anos, tá? Muito bem, viu? Obrigado. Mas você, jovem, adolescente, quer casar, você precisa investir no seu relacionamento e compreender aquela dinâmica ali. Não dá para você entrar de qualquer forma e achar que as coisas vão dar certo, simplesmente porque é bonito ele é fortão, ele é bombado, o cabelo é lisinho, sei lá. É preciso ter compreensão, entendimento daquilo que você investe. São princípios que Jesus traz e por conta de não buscarmos a compreensão daquilo que nós estamos investindo, as coisas morrem antes de nascer. Porque a hora que você se deparar com a realidade, a hora que você procurar ver a dinâmica do funcionamento, você vai se perder, porque você não entende, você não compreendeu. E Jesus diz que, por conta da não compreensão da palavra de Deus, o diabo, o maligno, Satanás, ele vem ali e retira essa palavra do seu coração. Igreja, isso aqui é muito sério, a palavra de Jesus é verdade, a gente precisa parar e pensar, por que algumas vezes nós ouvimos uma mensagem e você pergunta sobre ela daqui a 2 dias e você não lembra mais? Já parou para pensar nisso? Não houve a compreensão,
Não houve, você não elaborou a palavra na sua mente, não degustou, não ficou ali trazendo uma reflexão sobre aquele texto, e simplesmente ouviu. Em algum momento, em alguns instantes, semana que vem, é muito comum as pessoas virem para a igreja ao domingo e você perguntar, por exemplo, qual foi a mensagem pregada domingo passado? Mensagem domingo passada foi sobre Sansão. Um esquecimento por não pararmos e nos aprofundarmos e a compreensão do texto. Isso se aplica em todas as áreas da vida. É preciso entender, é preciso compreender. Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, ele diz que para se conhecer é preciso acreditar. Ele diz assim: eu creio a fim de poder entender. O investidor do reino, ele precisa compreender a palavra. Igreja, é tão ruim a gente perceber que algumas pessoas lidam com verdades tão profundas, verdades tão essenciais para a vida, como se estivesse lendo um jornal, como se estivesse conversando sobre um assunto fútil, alguma coisa desprezível, alguma coisa aleatória. Não, a palavra de Deus, ela nos obriga a buscar a compreensão, a buscar o entendimento. Para vocês terem uma ideia, o primeiro pecado da humanidade foi por conta da não compreensão, do não entendimento daquilo que Deus falou. Deus falou para Adão e Eva: não coma a árvore. Aí vem o Satanás, que é o mesmo da história aqui, e, você não compreendeu, então eu vou mudar aqui o sentido. Não é bem assim, dessa forma. Adão e Eva caíram porque não compreenderam. Compreensão, o entendimento, estudo. As aves dos céus vêm e roubam aquilo do nosso coração. Busque conhecer a palavra, conhecer e prosseguir em conhecer. Amós 5,4 diz assim: diz o Senhor à nação de Israel: busque-me e terão. Tiago 4,8 diz: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Ter esse coração que quer conhecer, que quer compreender, é a primeira semente, é a primeira dificuldade que o semeador, que o investidor desse tempo encontra. Segunda coisa que esse texto nos mostra: para ter um bom investimento no reino, o investidor, ele deve saber se aperfeiçoar, se fortalecer, aprofundar o seu conhecimento. Gente, é incrível como a palavra de Deus, ela é tão moderna para hoje aqui. Olha o que Jesus diz no versículo 5 e 6, a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era seca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, porém saindo o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Não tinha raiz, não tinha profundidade, conheceu de uma forma simples. Aí Jesus traz a informação e a explicação no versículos 20 e 21. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você provavelmente já conheceu pessoas que chegam na igreja com uma alegria, um novo convertido, está pulando, tudo é da paz do Senhor para todo mundo na rua, é um amor só, recebe com alegria. Mas daqui a pouco você procura esse cidadão: cadê fulano de tal? Rapaz, ele voltou a beber, ele voltou para o mundão lá doido. O que acontece com essas pessoas que vêm e somem tão rápido? Porque são tão instáveis? Porque são tão inconstantes?
O texto vai nos informar isso. Jesus explica aqui de uma forma muito clara. Os nossos investimentos, eles precisam de tempo. Não é, as coisas não acontecem do jeito que a gente acha. Esse aqui logo recebe com alegria e sai pulando de alegria, mas da mesma forma que chega, sai. Como nós temos visto uma geração efêmera, uma geração supérflua, uma geração que não se aprofunda naquilo que precisa conhecer e compreender com profundidade, com fortalecimento, com perfeição. É uma geração da superficialidade. Os relacionamentos hoje são superficiais. Você conhece alguém hoje, daqui a pouco essa pessoa sai da sua vida de uma forma muito rápida, instantânea. Não pode ser assim o investimento do reino de Deus. Permanecer na presença de Deus. Permanecer com insistência e com busca. Você vai ver isso nas outras áreas, nas áreas profissionais de hoje. Essa palavra é super moderna. Tem gente que hoje sabe muito de muitas coisas, mas não se especializa em nada. E aí não adianta, porque o mercado hoje, mais do que nunca, não absorve esse tipo de profissional. Não adianta você ter conhecimento em tudo e não ser bom especialista em nada. Hoje vale muito mais você procurar uma profissão e se especializar ao máximo nela. Você vê na área de saúde, por exemplo, o camarada, ele é especialista no ombro direito. Se for o esquerdo, ele já não sabe. Ele é especialista na ponta do dedo esquerdo. É impressionante. As especialidades que hoje fazem o cara, quando ele quebra a ponta do dedo esquerdo, ele já sabe que é o médico tal, e o cara já tem o remédio, já tem a fisioterapia. É assim. A nossa geração hoje não tem raiz nos relacionamentos. Não tem raiz, inclusive tem uma brincadeira na internet que diz o Nutella e o raiz, né? Já ouvi falar lá do crente Nutella e o crente raiz. É você ter essa profundidade, é você buscar a presença de Deus com intensidade. Quanto tempo, por exemplo, você não faz um jejum? Isso é profundidade, querido. Há quanto tempo você não meditou na lei do Senhor, num texto bíblico, e buscou conhecer a origem do texto, por exemplo, do hebraico ou do grego? Ou já fez isso alguma vez? Há quanto tempo você não procurou se aprofundar no conhecimento de Deus e buscar uma resposta de Deus com oração, com busca intensa, com profundidade, com constância? Quanto tempo? Somos de uma geração fast food, geração pipoca de micro-ondas, que você põe lá e sai em 1 minuto. Jesus diz que essa semente, ela vem e brota com alegria. Lendo alguns comentários, o comentarista diz que lá em parte, alguns solos da Palestina, algumas rochas ficam embaixo do solo e se a pessoa não cavar, ela não percebe que ali embaixo tem rochas. E ela planta sobre rochas. E a característica dessa rocha embaixo dessa terra, ela absorve durante o dia o calor do sol, por exemplo. E ela, na madrugada, que é muito frio lá na Palestina, ela consegue manter aquela terra ali com uma certa temperatura até agradável. E aí, quando vem o semeador e lança a semente naquela terra super agradável, nas manhãs ainda está muito frio, em outros lugares onde não tem essa rocha, a terra está gelada, mas por conta do calor que vem da rocha, a terra está gostosa. Aí a semente cresce rápido. Mas quando chega na hora do sol, essa mesma rocha que propicia esse terreno agradável, ela faz com que a temperatura se eleve ainda mais e mata essa planta. Aqui nós vamos ver que quando nós chegamos numa terra gostosa, as pessoas abraçam,
cantam, e a gente fica tão feliz. Eu lembro, na minha juventude, quando eu saí, eu sou nascido e criado no Evangelho, mas em um momento eu saí da presença do Senhor, fui dar uma volta igual o filho pródigo, e teve um momento na minha vida que eu vi que não dava exatamente igual o filho pródigo, a ficha caiu e eu voltei, e eu lembro de eu entrando na igreja, era um dia de Natal, aquele clima, a cantata acontecendo, eu me senti no céu, falei assim, meu Deus, por que eu estava lá fora, que momento gostoso, que momento maravilhoso estar aqui, que experiência fantástica. Só que, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com as coisas, ou então os problemas vão chegando na nossa vida, como diz o texto, a gente vai perdendo essa percepção do ambiente maravilhoso que nós podemos viver na presença de Deus. Aqui, esse texto vai mostrar que os problemas da vida, as dificuldades fazem com que não haja constância nos relacionamentos com Deus. E logo, essa planta morre. Lembra que a primeira semente, ela nem nasce. A segunda, ela chega a nascer, mas morre. Vamos para o terceiro exemplo que Jesus traz aqui. O exemplo da que cai entre os espinhos. Versículo 7 diz: a outra caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e a sufocaram. Ele vai dar a explicação no versículo 22 e diz: ao que foi semeado entre os espinhos, é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam frutíficas. O investidor do reino, ele deve ter foco. Ele deve saber o que ele quer da sua vida. Esse tipo de investidor aqui, ele se perdeu no meio da confusão das contingências da vida. As coisas do mundo tiraram a atenção dele. Olha, ele cresceu, ele compreendeu, ele está na igreja, esse cara aqui. Ele é uma planta, é uma árvore, está lá. Mas ele se perdeu no meio das coisas da vida. Diz Jesus, os cuidados do mundo. Para o investidor, talvez esse tipo de semente, esse tipo de investimento financeiro, este tipo de investimento afetivo num relacionamento, talvez seja um dos que mais desgasta. Porque há demanda de necessidades desta planta. Ela está consumindo o sol, ela está consumindo os nutrientes da terra, ela está necessitando de água. Provavelmente suas raízes já se instauraram ali naquele ambiente. Está ali, é uma planta, mas que, quando muito, ela está dando sombra. É ruim falar isso de gente, né? Para que você está aí? Eu estou aqui fazendo sombra. É ruim. O que você está fazendo da vida, cara? Eu estou existindo. Eu estou, sei lá, quando muito eu consigo pagar minhas contas. O que você está fazendo na igreja, cara? Eu vou lá e, sei lá, eu sento lá no banco. É uma planta que não frutifica, diz Jesus. Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, sufocaram a palavra e ela fica infrutífera. Igreja, que planta triste. Jesus falando, sendo relatado por João, lá no capítulo 15, mostra que uma planta que não frutifica, ela é cortada. O que tem nos desviado o nosso foco, igreja? Os cuidados do mundo. São as contas para pagar, são os desafios para vencer, é mais um diploma que você quer adquirir,
é mais uma carreira, é mais um concurso público, é mais uma casa, é mais um carro, é mais um mais. E o reino, e o investimento que Jesus fez na cruz do Calvário pela sua vida. Essa planta aqui, quando ela morrer, acabou. Porque ela ficou com a mensagem do reino, os nutrientes, o sol, a fotossíntese, tudo ficou só para ela. Ela não se preocupou em dar frutos, para que através desse fruto tenha mais semente, para que gerem outras árvores. Não, vai morrer em mim, porque só eu que interesso. Eu sou o fim em mim mesmo. Essa planta aqui, por mais que possa parecer, das que eu falei até agora, a melhor, talvez seja mais complicada. Porque ela está aí, mas ela não se importa com o outro. Ela nasceu, ela recebeu, mas ela não produz. Ela é uma planta estéril. Igreja do Senhor Jesus Cristo, é uma advertência que Jesus nos faz por meio desta parábola e que nós precisamos nos atentar com muita sensibilidade. João, capítulo 15, versículo 8, diz: nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e assim os tornarei meus discípulos. Este é o versículo que eu tenho como meta, objetivo, visão para a minha vida. João 15, 8. Primeiro, glorificar a Deus. Nossa vida aqui é para glorificar a Deus. Segundo, dar frutos, evangelizar, falar do Evangelho de Cristo. Terceiro, ser discípulo de Jesus. Que informação terrível e que nós encontramos na vida de muitas pessoas. Se formos usar aqui numa visão matemática, pura e simplesmente, vamos perceber que 25% do nosso povo, dos nossos sonhos, dos nossos investimentos, do lançar da palavra, morre antes de nascer, antes de ter qualquer resultado. 25% chega até crescer com uma certa alegria, as pessoas levantam a mão, vem na frente, mas não se batiza, não dá continuidade, vai embora. Outros 25% vêm, nasce, cresce, vem para a escola bíblica, recebe nutriente, está crescendo, mas não está dando os frutos. Igreja, isso é muito sério. Ter uma vida contraproducente, ter uma vida que é simplesmente a representação de um CPF, uma identidade, ou uma persona, não vai fazer diferença para aquele que investiu seu dinheiro, aquele que investiu num funcionário, dando um treinamento, ensinando ele, e ele não traz lucro para a empresa. Um bom investidor, ele precisa ter foco, e aquele que vai investir no reino precisa dar frutos em nome de Jesus. Quarta e última, um investidor do reino, ele quer que o seu investimento seja rentável, que dê retorno. Versículo 8 do capítulo 13 diz: a outra enfim caiu em boa terra. Eu leio esse texto aqui, eu fico vendo Jesus explicando isso para o grupo, falou assim: gente, vocês não vão acreditar, uma que enfim deu lucro. Lembra aquelas ações que eu apliquei lá na bolsa antes da pandemia? Essa está vencendo, essa está dando dinheiro. As outras não, as outras estão dando prejuízo. As outras, olha, eu investi um dinheirão na Petrobras, sei lá, e caiu. Mas essa aqui, enfim, salvou o patrimônio. Essa aqui,
Eu preguei Jesus para ela, eu falei da morte de Cristo, eu falei do sacrifício de Jesus, ela entendeu e agora ela está falando para outras pessoas e para outras pessoas. Ela abriu a porta da sua casa, ela agora fez um pequeno grupo, ela agora está convidando os seus vizinhos, enfim, está dando fruto. Ela não só vem para a igreja, ela agora entendeu que o reino precisa de investimento, e eu estou tendo alegria nessa aqui. Ela trabalha, ela desenvolve os seus dons, ela é uma pessoa que ora, ela está investindo. Valeu a pena investir nessa aqui. Todo o meu sacrifício, cada chicotada que eu levei na cruz, valeu a pena, porque ela não está vivendo só para ela, ela está dando 100, 60, 30, ela não está preocupada com as coisas do mundo, ela não está com o olho nas riquezas. Valeu a pena, enfim todo o sacrifício, enfim a construção desse templo, enfim o tempo de preparação, enfim o coro cantando, enfim o grupo de louvor louvando, enfim a mensagem sendo pregada, surtiu efeito em alguém. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus nos chamou para frutificar, em nome de Jesus. Qual é a área da sua vida que está parada? Quais são os sonhos da sua vida que precisa de investimento, de oração, de profundidade? Qual é o relacionamento seu que está supérfluo? É incrível que, já estou encerrando, mas eu estou lendo um livro que é um livro secular, não tem nada a ver, a princípio, com Deus, com religião. Ele diz, o princípio 80-20, é uma lei de Pareto, antiga, do século passado, que diz que 20% dos nossos esforços, eles geram 80%, ou as consequências de 80%. As grandes realizações, elas estão pautadas em 20%. 20% do nosso dia vai fazer com que a gente consiga alcançar os nossos resultados. E os outros 80% do nosso dia, geralmente ele é perdido com coisas supérfluas. Aqui nesse texto há uma correlação não de 80-20, mas de 75-25. Eu te recomendo a leitura desse livro, e é você fazer essa aplicação na sua vida. O que está representando essa área infrutífera, contraproducente, superficial, em detrimento à área da sua vida que tem um potencial monstruoso para glorificar, para exaltar o nome de Deus, para fazer com que a mensagem do Evangelho avance, muito mais do que esse vírus que nós estamos vivendo. Eu tenho falado aqui nessa igreja isso à luz de estatísticas, não é coisa da minha cabeça. Quer ver um terreno fértil? O maior terreno, o terreno mais fértil, à luz das estatísticas que nós temos para o Evangelho, o coração das crianças. Sabia? Por isso que deve haver um investimento nessa igreja, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, com toda a propriedade nas crianças. Mais de 70% das conversões que acontecem no mundo são nas crianças, até 12 anos de idade. Que terreno fértil que nós devemos proteger os nossos filhos, para que outras sementes não caiam nele. Um outro terreno fértil, que eu acredito que pega esses outros 25%, ou 20%, 30% aí, chama pequeno grupo multiplicadores, querido. Que terreno fértil, cara. O que tem produzido fruto nessa igreja aqui, não é a palavra do pastor, não é só eu pregando aqui não. Sabe quanto o Instituto Haggai trouxe de estatística para a palavra pregada do pastor, para dar fruto? Se eu não me engano, 2,9. As pessoas que se converteram ao pastor pregando, 2,9. Olha,
pequeno grupo, a estatística é alta, porque você traz as crianças, você traz os seus parentes, traz os seus vizinhos, e isso acontece por meio de um relacionamento com profundidade. Por que você ainda não participa de um pequeno grupo? Me diz. Se essa igreja oferece tantos. Hoje você participa da tua casa, cara. Entra no link ali do Zoom e você participa. Em nome de Jesus, querida igreja, vamos multiplicar. Vamos fazer com que essa mensagem chegue. Vamos expandir o Evangelho. Vamos ser essa semente que o investidor sente alegria, que glorifica a Deus. No meio da vida das nossas crianças, no meio dos nossos pequenos grupos. E essa igreja também tem um outro poder monstruoso, fantástico, intenso, que é por meio de missões. Você faz com que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, pequeno grupo, investimento na vida de criança, aconteça no Tocantins, aconteça em Manaus, lá no Ribeirinhos, aconteça no Piauí, no Rio de Janeiro e no mundo. É nisso que eu, como pastor dessa igreja, tenho tentado mostrar para essa igreja durante esse tempo que nós estamos aqui. Crianças, pequeno grupo e missões. Aí os outros grupos, pastor, os outros grupos nós investimos também. O texto da palavra aqui mostra que Jesus saiu para jogar a semente. Ele jogou. O semeador jogou em vários lugares. A gente vai investir, é claro, nos jovens, na música, em tantas outras áreas. Tem que investir, sem dúvida nenhuma. Mas a nossa ênfase tem sido missões, pequeno grupo e crianças. Que é um terreno fértil, muito fértil. Mas o seu coração tem sido fértil? A palavra é a mesma, o semeador é o mesmo, o que difere é o coração. Feche seus olhos. Pai, nós vimos, ó Deus, que a primeira palavra, ela passa por uma luta espiritual, e por não compreender, ele perde essa batalha. A segunda, Deus, ela não passa no teste de constância, de profundidade. Ela não aguenta as lutas da vida, as coisas ruins, as adversidades. A terceira, nós vimos aqui que ela perdeu o foco diante das coisas aparentemente boas. Riqueza, cuidados do mundo. Pai, mas a quarta e última, ela cresce e frutifica porque ela encontra um terreno bom, que ouve a palavra, que absorve, ó Deus, com alegria, ó Deus, com simplicidade, e pratica aquilo que ouviu, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa igreja, que aqueles que nos ouvem nesta manhã, tenha esse coração molinho, essa terra fértil, que esta semente que está sendo plantada agora, mais uma vez, nesse coração cresça e floresça, e frutifique, em nome de Jesus. Amém.